Iniciamos. Boa noite. Olá a todas, todos e todes. Bem-vindos a mais um debate da Mostra Pontos de Corte, a mostra que é promovida pela Escola de Audiovisual da Vila das Artes, como uma atividade de encerramento do projeto que tem o mesmo nome, Projeto Pontos de Corte, que é um curso de formação de cineclubistas e exibidores independentes que a escola oferece. Nessa edição, aconteceu totalmente virtual, com participação de 15 grupos, 10 grupos cearenses e 5 grupos de outros estados. Essa mostra vai acontecer de 26 agora de abril até o dia 7 de maio. A gente vai realizar 10 sessões no decorrer dessas 2 semanas, sempre de segunda a sexta. Cada sessão tem a curadoria de um dos grupos formados pelo curso, e eu queria aproveitar aqui para parabenizar todos os alunos que fizeram parte da turma, e queria também agradecer aqui pelo compromisso de realizarem as curadorias dessas sessões, esses alunos que estão se formando e que se empenharam tanto, né, nesse trabalho de fim de curso, digamos assim. Hoje a gente acabou de assistir à sessão Ceará Terra Indígena, que foi curadoria do Cine Descoberta, bem representada aqui pelo Marcelo, pela Raquel e pelo Joaquim. Eu vou passar a fala para o Joaquim para ele fazer aqui seguir o debate e apresentar todo mundo. Bom debate a todos, pessoal. Boa noite, Nath. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou o Joaquim. E nós somos do Cine Descoberta. O nosso cineclube é um cineclube itinerante de educação que foi fundado no ano de 2017, no meio das ocupações das universidades. E de lá para cá, o nosso cineclube se dedica a debater questões sobre os povos indígenas e fazer esse debate chegar nas ruas, nas escolas e nas universidades. Bom, como eu disse, eu sou Joaquim, sou professor e concludente no curso de Letras pela UFC. Eu estou aqui com Marcelo Thea. E com a Raquel Costa. Eles vão se apresentar para vocês. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Raquel. Olá a todos, boa noite. Eu sou Marcelo Thea, sou também concludente do curso de Letras da UFC e professor, e ativista cineclubista, né, por meio do Cine Descoberta, há alguns anos. Acho que é isso, estamos aí empolgados, o filme foi maravilhoso, vamos aí ter essa conversa, né, que a gente está chamando de conversa, com a Bia e com a Helenice. Raquel? É uma conversa e debate, né, Marcela, né? A gente estava pensando, assim, né, uma coisa bem descontraída, né, com os nossos colegas, Helenilson, a Bia. E, bom, me chamo Raquel também, né, sou do curso de Letras, sou professora e sou cineclubista, né, aqui junto com o Cine Descoberta. E a gente espera que vocês tenham um momento muito legal, muito bacana, junto com a gente, que seja um momento de muito aprendizado. A gente já teve uma aula enorme, né, que foi o filme Sua Mussará, que a gente acabou de assistir. E esperamos, né, que a gente tenha uma aula ainda maior, né, conversando com os nossos parceiros aqui. E é isso. Bom, antes de começar a nossa conversa, nós queremos, né, agradecer, em primeiro lugar, à Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes pela oportunidade e pela formação cineclubista através do ponto de corte, o qual nós consideramos uma vivência incrível e de grande importância para nós que somos ativistas cineclubistas. Bom, nossa sessão de hoje, mais cedo, contou com a exibição do filme Sua Mussará, que tem a direção de Henrique Dídimo, ele está aqui com a gente. Boa noite, Dídimo. E nós agradecemos imensamente pela disponibilidade e por ter cedido a obra para a nossa sessão, uma obra que é bastante representativa e que faz aí uma jornada pelos povos indígenas do Ceará para que a gente possa conhecer e afirmar cada vez mais que Ceará, terra indígena. O Brasil é uma invenção. Assim diz Ailton Krenak.
e em suas produções, Denilson Baniwa afirma Brasil, terra indígena. Vivemos nesse território, que é uma ficção. Uma terra invadida e sequestrada pelos interesses coloniais de nações estrangeiras que se afirmam donas da civilidade. Uma civilidade que destrói e arruína civilizações milenares. Estas resistem e ousam viver e sobreviver para além das produções do capital que impulsiona a destruição completa até que chegue no que os brancos ocidentais chamam de fim do mundo. O Ceará é uma invenção. É uma terra invadida e sequestrada pelos interesses coloniais e neocoloniais de usurpação de cultura e de terra indígena. A tentativa de embranquecimento e apagamento dos povos indígenas no Ceará é antiga. Ainda quando uma província, um relatório de 1863, produzida então pelo próprio presidente desta província, afirma que não há mais indígenas no Ceará. E somente no ano passado é que os direitos dos povos indígenas foram reconhecidos por lei pelo governo do Estado. E indo na contramão dessa afirmação mentirosa de 1863, nós levantamos a voz para dizer aqui, Ceará, terra indígena, terra de Anassé, Gavião, Genipapo Canindé, Cabaçala, Canindé, Cariri, Carão, Pitaguari, Potiguara, Tapeba, Tabajara, Tapuia Cariri, Tremembé, Tubiba Tapuia e Tupinambá. Para o debate de hoje, nós temos aqui conosco a Bia Canindé e o Elenilson Canindé. Sejam bem-vindos. Boa noite, Bia. Boa noite, Elenilson. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. A Bia trabalha com audiovisual e fotografia. Bom, gente, a gente teve um pequeno probleminha aí com o Joaquim, com a internet, mas vou continuar aqui fazendo uma pequena descrição, né, assim, falar um pouco sobre a Bia, né? A Bia trabalha com audiovisual e fotografia desde os seus 15 anos, através de um projeto de cineastas indígenas, justamente com a Associação de Mulheres Indígenas. Ela é da aldeia do povo Canindé de Aratuba, na zona rural, é filha de agricultor e militante do movimento indígena. Atualmente, ela participa dos grupos de jovem indígena do estado do Ceará, o Tamaim, sigam lá nas redes sociais, e também a Juventude Indígena Canindé, né, a JIC. Também é monitora do Museu Canindé, e recentemente seu projeto, o Saber Encantado das Plantas Medicinais do Povo Canindé, foi aprovado pelo Laboratório de Reticências Arte. E como ela gosta de falar, né, ela gosta de registrar o dia a dia da aldeia e dos arredores, né, e também fazer autorretratos. Como ela falou, né, a gente pediu um textinho, ela se intitula como uma menina alegre, batalhadora e que está sempre na luta. O Elenilson é militante também do movimento indígena Canindé, é graduado em História, né, fez licenciatura intercultural indígena pela UFC e é pós-graduado em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, metodologias interdisciplinares e interculturais para o ensino fundamental e médio pela Unilab. Desde já, muito obrigado a vocês por terem aceitado o nosso convite e estarem disponíveis, né, para construir essa atividade conosco. Obrigado, Marcelo, por ter continuado. Eu caí brevemente aqui, pessoal, mas vamos lá continuar. Bom, nós acompanhamos no filme a jornada de duas lideranças do povo Tremembé, que é o cacique João Venâncio e o pajé Luiz Caboclo, em busca de conhecer e interagir com 14 comunidades indígenas do Ceará,
o filme Sua Mussará é de 2015, a Bia era bem jovem e o Elenilson aparece ali como uma das lideranças. Bia e Elenilson, quais são as impressões de vocês sobre o filme? Qual a importância desse filme e o que mudou de lá para cá, de 2015 até o ano de 2021? Bia, pode começar. Se o Elenilson quiser começar primeiro, ele pode começar. Comigo não tem problema. Então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Queria pedir licença para entrar na casa de cada um de vocês. Primeiro, querendo saber como é que estão as suas famílias, porque somos sabedores dos momentos difíceis que nossas comunidades estão vivenciando neste momento pandêmico, né? Queria iniciar falando da satisfação de estar aqui com o Cineclubista, né? Que é um projeto maravilhoso. Eu venho acompanhando aí há umas 2 semanas as atividades, olhando de perto o projeto, né? Conversando com algumas pessoas que têm relação com o programa, com o projeto, e dizer que vocês estão de parabéns, né? Sobretudo por divulgar, né, um filme que conta a trajetória de 2 lideranças que são fundamentais para a afirmação da grande maioria do povo indígena do estado do Ceará, o cacique João Venança, né? Me inspiro muito nele, e o pajé Luiz Caboclo, que passou não só fazendo esse filme, mas num passado bem recente, eles passaram nessas comunidades, organizando a luta, né, levando e fazendo esse levante das comunidades indígenas, ainda quanto Missão Tremembé, na década de 90, né? Então, assim, estou emocionado em participar desse momento e ter a satisfação, sobretudo, de estar vendo pessoas aqui que fazem essa luta, que fazem esse movimento indígena no estado do Ceará. É claro e evidente que a gente também deva citar as pessoas que se encantaram, né, de 2015 para cá, pessoas essas que se encantaram para fortalecer os encantados de luz, que também fortalece a nossa luta indígena, né? Então, perpassando por essas comunidades, a gente percebe no filme que é relatado, sobretudo, né, a questão da luta pela terra, o fortalecimento do território, a busca de afirmação pela identidade, né, dentro dessas comunidades onde estão situados esses povos indígenas. E uma coisa interessante que, infelizmente, eu vou ter que falar é que as políticas públicas não avançaram muito, né? As escolas ainda continuam com certas deficiências, professores indígenas ainda não têm plano de cargo e carreira junto às secretarias de educação, tanto de estado quanto de município. As políticas voltadas para a demarcação de terra, elas ainda estão paralisadas. Então, assim, né, de 2015 para cá, é claro e evidente que tivemos muitas conquistas, né? E uma das conquistas que eu posso citar, acredito que a gente está vivenciando, né, neste mês de abril, né, nessa nova tentação de se colocar dentro do meio tecnológico, né, da maneira brilhante que vem sendo, né, esse mês de abril, com palestra, com seminários, com lives, né, tudo voltado a essa questão, e a colocação, sobretudo, dessa juventude se colocando no local dessas pessoas que já se encantaram. E eu acredito que esse é o verdadeiro sentido do fazer educacional indígena, dessas escolas indígenas implantadas no interior do estado do Ceará. Bia, continua, Bia. Boa noite a todos. Eu queria agradecer pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui, né, participando, e dizer que é muito gratificante. E referente ao filme, é uma coisa é muito importante, porque esse filme ele vai ser passado para as futuras gerações, para demonstrar pessoas essas que já são seres encantados, que já se foram, mas também mostrar um pouco da cultura a cultura dos povos do estado do Ceará, e dizer que nós indígenas estamos resistindo a todas as lutas ainda, né? E que há muitas lutas
a serem enfrentadas. Referente, quando foi feito esse filme, eu era muito nova, eu tinha na base, acho que de uns 9 anos pela aí, não tinha muita ainda noção do que era a vida e tudo mais, mas eu fico revendo, né, fico vendo, eu sinto até arrepios, né, porque há pessoas ali com uma forte ligação, há, há lugares com a força muito encantada, que traz muitas lembranças, né? Mostrando o que o povo, os indígenas, nós passamos para estar hoje aqui, né? A nossa resistência. E em referente à questão que não mudou foi muitas políticas públicas, né? Hoje a gente ainda sofre muito em questão também da demarcação de nossas terras, que até hoje a gente não conseguiu demarcar todas as terras do estado do Ceará, e isso é muito preocupante, né? Porque você morar no território indígena e não ser demarcada também a questão que de sofrer ataques, né? Ou também sofrer desmatamento referente a, a, a não ter mais aquele lugar, as pessoas não respeitar mais aquela terra sagrada. Então, isso é muito relevante porque a gente sofre muito ataques dos não indígenas nas nossas terras sagradas. Também fala um pouco de cada povo, né? Mostrando cada povo, a sua cultura, o seu modo de vida, a sua espiritualidade, o seu toré, né? Que o toré também é um ritual muito forte aqui no estado do Ceará, mas também em outros locais. E também mostrando o torém, que o povo Tremembé dança, o próprio cacique Venâncio, né? Que faz o percurso de todas as aldeias do estado do Ceará. Então, esse filme mostra a resistência, né, a resistência dos indígenas. E também fico muito feliz em o Henrique, né, que foi meu professor lá no curso de cineasta, ele, não indígena, né, já ter produzido esse filme, ter guardado esse arquivo para a gente mostrar e também para servir para as futuras gerações indígenas. É basicamente isso que eu quero falar, gente. Obrigado, Lenilson, Bia. Eu vou deixar agora o Marcelo e a Kel conduzirem o debate e lembrar vocês de deixarem perguntas nos comentários no YouTube para a gente ler alguns aqui, fazendo pergunta para a Bia, para o Lenilson, logo mais. É com vocês, gente. Bom, gente, reforçando aí o que o Joaquim falou, né? Deixem suas perguntas para a Bia e para o Helenilson, suas mensagens no chat do YouTube, que a gente vai, daqui a pouquinho, mostrar, né? E também ler as perguntas. Como a gente viu também no filme, sobre a importância, né, das escolas, né? A gente tem nesse contexto como foi esse processo também de lutar, né, por uma escola diferenciada que tenha uma autorreferenciação dos saberes indígenas ancestrais, e por muito tempo os povos indígenas, né, a juventude e as crianças indígenas tinham que ir nas escolas tradicionais, né, sofrendo assim vários tipos de preconceito, né, também estudando coisas que não tinham muito a ver com a realidade do seu povo, por parte tanto da estrutura escolar, né, que a gente sabe que muitas das vezes é eurocêntrica, ainda dizem sobre o descobrimento do Brasil, né? E a minha pergunta, vou perguntar para o Helenilson, né, que se depois desses vários anos, né, apesar das dificuldades que as escolas indígenas ainda têm, mas elas estão cada vez mais estruturadas, como fazer esse caminho de retorno, né, para modificar a educação pública, né? Como a educação diferenciada, desenvolvida nas várias escolas indígenas pelo Brasil, elas podem contribuir na mudança e melhoria do ensino nas escolas tradicionais não indígenas, né?
porque a gente sabe que a escola ainda é um berço, né, de preconceitos, vários preconceitos sociais. Como a gente faz, né, eu queria escutar um pouco do Helenilson, assim, como a gente vê isso, né, como vocês, né, na verdade, na perspectiva do quanto professor e Canidé, vê isso. Então vamos lá, galera. Vamos tentar dar uma passeada na história da educação do povo canindé, dando assim uma estendida aí pelo Ceará e com um pensamento de educação indígena a nível de país. Eu costumo sempre pautar as minhas discussões, as minhas falas, sempre voltada para a questão de afirmação que as escolas indígenas elas são frutos do preconceito, né? E é interessante que isso seja entendido, né, como forma de resistência, né, como forma de negação de indígena dentro das escolas normais, né? Um exemplo prático, a escola do povo canindé, né, até 15 anos atrás, era uma escola normal, como a grande maioria das escolas indígenas espalhadas pelo país, pelo estado do Ceará, né? A gente estudava junto com pessoas não indígenas e chegou um momento, né, que as lideranças essas que algumas passaram aí pelo filme, outras estão entre a gente, outras se encantaram e são espírito de luz nessa luta hoje, né? A gente decidiu que a gente não precisava daquilo, né? Então, a gente tenta criar, naquele momento, um projeto de escola nova, uma escola que atendesse, sobretudo, às especificidades, né, de cada comunidade. Daí surge o termo escola diferenciada, né? O termo era muito novo naquele período, mas a escola diferenciada, até nos dias de hoje, tem várias interpretações do que quem vê a questão do diferente dentro da sala de aula indígena, da aula normal. Então, assim, é interessante que, sobretudo, a gente consiga discutir, né, e levar a nossa discussão no sentido, sobretudo, que a escola indígena ela surge como um mecanismo de demarcação de território realmente de fato, né? Chega, a gente para no tempo e dá um basta ali, a gente não quer mais ser fruto de preconceito. Mas essa é uma afirmação não somente do povo canindé, porque todas as escolas indígenas no estado do Ceará, né, por sua grande maioria, ela surge realmente dessa luta pelo fortalecimento do território. Então, a escola como espaço demarcatório da aldeia, né? A escola como espaço de formação das futuras gerações, né? E aí vem um grande desafio. Como é que a gente consegue educar se não tem professores, né, formados em universidade? Como é que a gente consegue construir um projeto de escola se a gente não tem um prédio, né? E aí a gente começa a discutir esse processo de educação coletivo, porque é interessante que a gente entenda, sobretudo, que a educação ela tem que ser emanada do pensamento coletivo. Daí o grande sucesso das escolas indígenas espalhadas pelo país. As escolas, elas escutam os seus anciões, as escolas escutam as suas lideranças, os professores escutam os seus alunos, e ali tem um processo coletivo de conhecimento, né? Há um afloramento, um abrotamento, né, de saberes ditos indígenas, de saberes ditos convencionados, que temos que nos apropriar, porque quando a escola foi pensada no primeiro momento, a gente queria tirar esses alunos lá de dentro, né, do anseio daquelas escolas que chamavam índio de ladrão, índio fedorento, índio sujo. Pô, mas a gente não tinha o que vestir, velho. Então a gente ia com o que tinha. A gente levava o nosso caderno, quando tinha o caderno, dentro de um saco.
Os pais dividiam o lápis entre 3 filhos, né? E a escola indígena, ela surge como uma unidade libertadora, onde os povos começam a pensar a sua educação a partir do sentimento que ela tem pela terra. Daí, o sentimento de busca realmente, de fato, por saberes, saberes tecnológicos, saberes étnicos, saberes culturais, para dar fortalecimento a esse pensamento, sobretudo, do que seria a educação escolar indígena para essas escolas, né? Então, assim, acontece a escola, ela mergulha, né? Ela mergulha em vários períodos. E um deles, né, que eu acho muito interessante, né? Eu acredito que a grande maioria das escolas, elas passaram por isso. A gente começa um sistema de amansamento da escola, né? Mas o que seria esse processo de amansamento da escola? Porque a gente tinha que mostrar para os pais também, mostrar para os alunos que a escola agora, que o conhecimento, ele tinha que se comportar de uma maneira diferente, né? Então, é interessante, e foi interessante naquele momento, sobretudo, a fala das lideranças que detinham saberes pedagógicos de como ensinar os seus filhos. Porque a escola, ela perdeu a sua essência. A escola, ela pensa em formar robôs, máquinas. A escola indígena, ela quer formar gente, ela quer formar lideranças, ela quer formar substitutos para dar continuidade à luta, né? Então, o pensar e o fazer a educação, né? Ele parte a partir do sentimento do que sentimos. É interessante que sentimos e temos que sentir a escola que queremos, né? E a partir desse preceito de identificarmos a escola que queremos, aí a gente consegue pensar numa proposta pedagógica. Mas a gente fala de maneira mecânica sobre isso, mas esse processo durou 3, 4, 5 anos até se amadurecer uma proposta pedagógica de ensino que servisse para a formação intelectual, a formação cultural e, sobretudo, a formação humana desses alunos das escolas indígenas, né? Então, é interessante, e foi muito interessante esse percurso que se teve para a formação desses professores das escolas indígenas de todo o país, porque as escolas começaram com mães de família. A gente começou a educar os alunos como se fossem nossos filhos, ensinando coisas básicas: amar, cuidar, buscar, respeitar, ajudar o outro, limpar o roçado, buscar uma manga para dividir com o restante das famílias que estavam aqui. Se tinha alguém doente, a gente juntava todo mundo e ia limpar o roçado. Se alguém morria, parava todo mundo e ia velar. Então, foram esses sentimentos que começou, na verdade, a ser revivido pelas escolas indígenas do estado do Ceará. E isso nos fortaleceu quanto identidade e, sobretudo, quanto escola que queríamos realmente, de fato, para os nossos povos, né? E é interessante que em pouco mais de 10 anos, né, esses intelectuais da educação escolar indígena no estado do Ceará e no país, eles já têm um discurso elaborado, né, sobretudo do que a nossa arma hoje é, de fato, a caneta. O que para mim representa a burduna, o que para mim representa, né, a flecha, é essa caneta, é a formação desses meninos em direito, a formação desses meninos em medicina, a formação desses meninos em direito, a formação desses alunados que estão saindo da escola em segmentos que no passado eram ocupados por não indígenas, né? Então, assim, vocês tentem imaginar a satisfação que o povo canindé hoje tem de ter a Beatriz começando a fazer o registro
etnográfico do povo, a partir das lentes, a partir da maneira que ela consegue sentir o resgate e o fortalecimento da história do nosso povo, né? Então, a gente consegue, nesse primeiro momento, estar realizado com esse projeto, com esse programa de escola indígena no estado do Ceará. É claro e evidente que tem que melhorar muito ainda, né? É uma classe de professores que não tem estabilidade, é uma classe de professores que não tem cargos, tem plano de cargos e carreira, né? Eles levam a gente verdadeiramente, a gente leva no dente, porque a gente tem que levar realmente, de fato, porque é a educação que está demarcando os nossos territórios hoje dentro das nossas aldeias, dentro das nossas escolas. Então, é interessante, sobretudo, que tenhamos que pensar a educação como um mecanismo de fortalecimento dessas lutas, né? E uma coisa também interessante, né, no meio de tudo isso, que eu sempre coloco nas minhas discussões, que o que nos fortalece, sobretudo, com essa discussão, com essa força de vontade de ainda continuar sobrevivendo, ainda querer estar vivo, porque não é fácil você ser índio hoje, é muito fácil você desistir. Pô, eu sou branco, eu tenho um olho meio verde, para mim é muito melhor eu ser uma pessoa igual a todo mundo. Mas não. A gente escolheu permanecer dizendo que era índio, mesmo ainda continuando sendo perseguido, sendo massacrado, tirando os nossos direitos, mas o que mais machuca a gente, realmente, de fato, nesse processo de formação da educação, né, escolar no Brasil, é a pedagogia da ausência. O Estado, ele tem se demonstrado cada vez mais a negar a ausência dos indígenas, a negar a ausência das escolas indígenas que são espalhadas por esse país, né? Escolas que não eram boas, escolas que diziam que só ensinavam macumba, pô, mas a escola Manuel Francisco dos Santos, ela tem professor mestre. Ela tem professor especialista, como as escolas Tapeba, como as escolas Pitaguari, como as escolas Anassé, como todas as escolas indígenas do estado do Ceará. A gente conseguiu, em 15 anos, acompanhar. Eu me atrevo até a dizer, a gente já está um pouquinho na frente, porque a gente pensa a educação com o coração. A gente sente a necessidade de, sobretudo, que essa educação ela vem fortalecendo os nossos territórios, os territórios etnográficos, os territórios educacionais, os territórios de terra e, sobretudo, o único território que não vão conseguir tirar da gente, que é o território do pensamento. Então, enquanto os professores indígenas estiverem com essa segmentação territorial de pensamento voltado para essa educação coletiva, voltado para o fortalecimento dessas escolas, para de lá garantir a luta pelo território, a gente vai ter sucesso. Porque o que a gente está fazendo, na verdade, é estudando também. Mas a gente está preparando os nossos soldados, porque a gente já percebeu que a luta agora é na caneta. A gente não vai mais querer morrer. A gente vai lutar agora com ideias, a gente vai lutar com pensamentos, porque a gente acorda de um ressurgimento com o sentimento que agora ninguém vai nos calar, ninguém vai nos tirar o direito de educar o nosso povo com as maneiras, com os mecanismos que são voltados para o fortalecimento étnico do povo. Então, esses alunos, eles têm que aprender a fazer mocororó, eles têm que continuar dançando toré, eles têm que continuar tendo aula de etnomatemática, etnociência dentro das escolas indígenas, com professores indígenas. Então, nossas terras já estão demarcadas por nossos povos, já estão demarcadas por nossos meninos, com os nossos pensamentos, e, sobretudo, as escolas já estão fortalecidas nessa luta que é coletiva, não é individual de nenhum povo do estado do Ceará, e senão de nenhum povo indígena desse país.
Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, né, Heleninha, sou obrigada pela tua fala, né, que é uma fala muito importante e é uma fala muito bonita. E eu ainda digo mais, né, naquela parte que tu falou, que acha que está muito mais à frente, realmente está. Quando a gente está na escola tradicional, a gente vê o quanto a escola tenta trazer de volta, né, coisas que são muito naturais dos povos indígenas, por exemplo, uma conexão maior com a natureza. E eles têm muita dificuldade de fazer isso. Então, é uma coisa que a escola tradicional tem tanta dificuldade em fazer, né, principalmente fazer educação com amor, né, os povos indígenas conseguem fazer naturalmente. Nesse sentido, né, muito mais à frente. E, dando continuidade, né, novamente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer no site, certo, pessoal? Do YouTube, no chat. E uma coisa que a gente tem muito, assim, costume de escutar, não é incomum, é que os povos indígenas, eles estão distantes da tecnologia, né? Inclusive, são comentários que a gente vê de pessoas políticas, né? Pessoas em cargos importantes falando desse tipo de coisa. E, pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta para a Bia, né, que trabalha com audiovisual, inclusive trabalha também, né, no Museu Indígena Canindé. Qual é o papel que a tecnologia tem na sua vida, tanto na pessoal quanto na sua vida enquanto do povo Canindé? Bom, a tecnologia, antes, né, para os povos indígenas não existia, a gente não podia utilizar, a gente não podia utilizar o celular, uma câmera, ou até mesmo as mídias sociais, né? Mas, como o mundo vai evoluindo, vai surgindo novas coisas, e nós, seres humanos, temos que se aperfeiçoar a isso, né? Então, gente, a tecnologia, para mim, né, na minha vida, é como uma forma de resistência, né? É por meio dela que eu mostro a minha cultura, que eu mostro a minha identidade, que eu registro um pouco da minha aldeia para mostrar tanto aos outros povos, ou então mostrar ao Brasil inteiro, né, que nós estamos aqui resistindo, estamos na luta, como também uma forma de guardar esses registros, né? E a gente agradece muito quando projetos, né, abrem essas portas para os povos indígenas para ter formações à tecnologia, que foi através de um projeto que eu tive essa formação, porque hoje em dia, na maioria das vezes, é até difícil você cursar, né, um curso referente a audiovisual. E eu tive muito, eu tenho muito preconceito em referente ao ser índia e ao tirar foto, a fazer os registros, porque diz desse jeito, indígena não pode usar celular, indígena tem iPhone e tudo mais, indígena tem que viver dentro do mato, tem que viver caçando, pescando, ou então dentro de uma oca. E eu já tiro essa ideia criada ao longo dos séculos, mostrando nas minhas fotografias. Aliás, também eu utilizo, né, nas minhas fotografias, utilizar também o ser encantado, né? A minha conexão com a natureza, aliás, de eu ser medium, né? O meu corpo ser aberto e tudo mais, ter conexão com os encantados, eu utilizo nas minhas fotografias também, tentando registrar uma flor que pode refletir a luz, registrando um pôr do sol que já me mostra força, me mostra mostrar força para o meu povo, também aos nossos lideranças, né, que são os que batalharam e que lutaram por nós. Atualmente eu passei no projeto que foi da Reticências, que foi o Saber Encantado das Plantas Medicinais aqui do meu povo, e nesse projeto eu estou tentando levar a fotografia referente às plantas medicinais, criando essa conexão que existe entre as duas coisas, utilizando as plantas medicinais em fotografias para mostrar a força que elas têm, a força da cura que elas têm. Então, acho de muita importância nós, povos indígenas, utilizar as mídias sociais também, que hoje em dia é uma grande fonte, né, de mostrar que nós estamos ali. Eu sempre fico postando as minhas fotografias, né, e o pessoal diz que e vale, tu é índia, tu é branca e é índia. E recentemente eu estava acompanhando o meu Instagram, né? E
eu senti uma forma assim de preconceito, porque um blogueiro, né? Não vou poder citar nome, mas estava fazendo um gesto de índio, de bater na boca e tudo mais. Eu achei isso aí uma falta de ética, né? Porque atingiu a minha cultura, atingiu meus encantados, atingiu a minha força, ele não sendo índio. Então eu me senti assim muito desconformada em questão de sofrer esse preconceito, em questão também de querer desistir dessa luta, né? Porque é muito ruim você estar mostrando, você estar batalhando e aquelas pessoas não quererem mais ficar te destruindo, mostrando que você não é índia, que você tem que parar com essa história que índio morreu já muito antes. Então, aqui no meu povo, a gente tenta sempre formar novos jovens cineastas, tenta sempre mostrar para os jovens que a tecnologia, que a fotografia é uma grande fonte para mostrar que nós estamos resistindo a todas as lutas. E eu acho que a fotografia vai muito além da imagem, mas sim a fotografia vai mostrar a história do meu povo. E é isso, gente. Obrigado, Bia, por compartilhar com a gente, né? A gente sabe que muitos desses estereótipos, né, ainda o brasileiro, né, a sociedade ainda vê muito, tem essa imagem construída do indígena, né, que o romantismo acabou inserindo na nossa sociedade, o indígena pelado, com pena na cabeça, né, batendo na boca, são as referências, né? A gente muitas vezes procura referências indígenas na televisão, nos jornais, e a gente não encontra, né? São poucas, né? Ultimamente, assim, nesse 2021, que eu vi a primeiro comercial, né, com a presença com uma indígena, né, que é a Catu, uma rapper muito massa, que ela tá fazendo uma publicidade aí, depois pesquisa. Mas aí sobre isso, né? A gente também, o nosso papel do Cine Descoberta é tentar também desconstruir um pouco disso nas escolas, né? Quando a gente leva os filmes para as escolas, como a Raquel já falou, que é um território que a gente sempre a gente tem costumado a utilizar, né, antes da pandemia. E pensando nisso, né, eu tinha separado aqui uma pergunta, que eu acho também que encaixa, né? Se vocês puderem, os dois, né, responderem, eu também vou juntar uma pergunta do chat, eu vou só procurar aqui, mas no filme a gente viu, né, que algumas décadas muitos indígenas tinham medo de falar na história indígena, né, porque diziam que o branco matava o índio, né, e muitas vezes essas histórias foram repassadas oralmente entre gerações e gerações. Hoje em dia, cada vez mais, a preservação dessas histórias ancestrais tem se tornado importantíssima na luta pelo território, né, como o Elenilson bem falou, com as escolas, e também das identidades dos povos indígenas cearenses. O Ceará, inclusive, é referência nacional na criação de museus indígenas, e uma das primeiras experiências de afirmação do pertencimento étnico, né, pois resgata uma resgatando uma fala do cacique Sotero, foi o fundador aí do Museu Indígena Canidé, né, que ele falava que o museu ele foi criado para contar a história do índio na sociedade, né? O museu são histórias. E partindo disso, eu queria saber como vocês veem a contribuição do Museu Indígena Canidé na luta pelo território e no diálogo com as outras comunidades da cidade, né, de Aratuba e também no Ceará. Aí eu queria também, eu vou agora ler a pergunta, deixa eu ver aqui, isso, que é o Wesley Viana, né, perguntou para a Bia, o que você acha da relação dos povos indígenas com o espaço de arte, por exemplo, os museus? Você acha que esses lugares têm valorizado a arte indígena ou ainda é difícil entrar nesses territórios? Né? Então, fica aí, não sei se contextualizado, se vocês um tempinho aí para cada um falar sobre esses aspectos. O
O microfone está desligado, Bia. Tu pode começar, Wilson. É que a minha internet está um pouco lenta, gente, desculpa. Mas voltando, né? Calma aí. Aqui, né, o Museu do Meu Povo, a gente sempre tenta formar novos monitores, né? Aliás, eu faço parte da segunda geração de monitores aqui. E aqui a gente sempre está mostrando um pouco da arte, né, que tanto nós produzimos, como também os alunos da escola. Sempre estamos mostrando também o artesanato, né, que é uma arte indígena, mostrando também a arte com madeira, com cerâmica, e também os nossos equipamentos também utilizados no ritual do Toré, que é a maraca. E eu acho que o museu é sempre uma fonte de estudo, que ele, né, que está representando a nossa história, a nossa identidade, todas as peças que existem lá dentro, está contando um pouco de cada trajetória que o povo, né, que todos os povos viveu. Então, eu como monitora, eu sempre tento, né, registrar também peças de lá dentro para ficar postando nas redes sociais, para ficar mostrando a diferença do museu do índio para o museu do branco, né? Que o museu do branco já conta o museu do branco já conta aquela história também de que os portugueses chegaram até aqui, e o museu do índio não, conta a história do povo, a história real, verdadeira, né? Que sempre estiveram aqui. E eu acho que é isso. Eu vou passar minha fala para a Lenilson. Obrigado. Então vamos lá, galerinha. Agora há pouco eu afirmei que a escola era um espaço de demarcação do território. Uma coisa interessante de tudo isso é que nós percebemos, né, há um certo tempo atrás, que o museu ele era a complementação de tudo isso, né? Ele era o espaço que afirmava o que a gente falava dentro da escola, né? E é interessante que esse museu, por exemplo, o Museu do Povo Canindé, ele é ao lado da escola, né? Ele faz parte da escola. Então, o museu também é uma sala de aula, é um laboratório vivo para o povo canindé, né? A exemplo disso, é o primeiro museu indígena no estado do Ceará a ser reconhecido, é o segundo museu indígena, né, a ser reconhecido no país. Então, assim, o Museu do Povo Canindé ele tem uma significância muito grande para essa nossa afirmação, para essa nossa dialética de tudo que verbalizamos todo dia dentro da aldeia, todo dia fora da aldeia e todo dia dentro da escola, porque ele se torna esse espaço de formação da identidade do povo canindé. Então, se a gente fala de arte, parte dessas aulas de arte, como foi colocada pela Bia, essas aulas são dadas no museu. Além de ser dadas no museu, essas aulas também são dadas no centro de artesanato, né? Então, a grande diferença da educação escolar indígena, e é isso que dá o destampar do diferenciado para a educação indígena e a educação normal, a educação convencional, como é chamada, é que a escola indígena, ela ensina sentindo, ela ensina mostrando. Então, esse sentimento de fazer educação para o professor indígena, para a escola indígena, para a matriz curricular indígena, ela só faz e tem sentido quando o que está sendo repassado está sendo sentido. Porque o aluno ele tem que sentir o que significa aquilo, que representa aquilo, como cheira aquilo, como é preparado aquela coisa, como eu preparo o barro para fazer o meu jarro,
para fazer a minha xícara, a minha caneca, como eu preparo a roça para plantar a fava, a mandioca, como é que eu preparo o coloral, onde eu tenho que plantar o urucum, qual o melhor terreno, qual o melhor tipo de solo para mim ter uma boa colheita, como isso entra na proposta pedagógica da escola, como isso consegue rodear por dentro do museu. Então, eu costumo dizer que fazer educação escolar indígena é fazer um sarapatel de conhecimento, né? Porque a educação diferenciada, ela é a junção, né, de educação intercultural, é a junção de educação interdisciplinar. O que a gente faz é meramente fazer o que a lei pede que se faça com a educação nesse país. A gente não faz nada diferente disso. A gente só faz a educação do jeito que é para ser, com responsabilidade e, sobretudo, dando ênfase às vivências locais. Afinal de contas, é isso que diz a LDB, né? Sou professor e sei disso muito bem, vocês também, e metade do pessoal que está aqui é professor. Então, a gente não faz milagres. A gente só faz a educação do jeito que é para ser feito. E ainda bem que não estão fazendo desse jeito, porque enquanto não estão fazendo, a gente vai fazendo e vai fazendo muito bem feito. E a exemplo disso, a gente tem Beatriz, a gente tem Antônia, tem Hildelene, tem outros indígenas que estão mestrando, que estão em graduações, que estão em especializações. E o bom de tudo isso é que isso está voltando com uma maneira diferente de se pensar e, sobretudo, de como organizar esses pensamentos metodológicos para continuar dando fortalecimento à luta do povo. Então, o Museu Canindé, ele começa com uma pedra, de verdade, uma pedra. Cacique Sotero encontra uma pedra e acha bonito e resolve colocar lá no cantinho da janela dele, né? Um dia alguém fala para ele que aquilo era uma machadinha indígena, e ele resolve, então vou guardar. Aí foram aparecendo outros utensílios indígenas, né, que a gente encontrava no roçado, e levava tudo lá para casa do Sotero. E pedagogicamente, né, Sotero é semi-analfabeto, pedagogicamente ele começou a organizar esse sentimento de pertencimento à terra e pertencimento ao povo canindé com esses achados aqui dentro da aldeia. Com pouco mais de 3 anos, Sotero já tinha um quarto inteiro, né, de caças, de artesanato, de colares, de outras pedras que foram encontradas, de cachimbo. Então, daí surge a ideia de se criar um memorial para contar a história do povo canindé, e daí surge o MUCA, né, que é o Museu Canindé, e daí surge a ideia de pedagogicamente organizar esses pensamentos e repassar para esses meninos, né? Então, a Bia já está na 3ª geração de formação de monitores do Museu Canindé, né? Da 2ª geração, a gente já tem a Antônia, que está cursando museologia na Bahia, e já temos nessa outra geração a Beatriz e outros alunos da escola, né? E outros ex-alunos da escola, que agora estão com a missão de contar a história do povo canindé, fazer a salvaguarda da história do povo canindé, agora não mais através de objetos, mas através de imagem e de sons. E isso está sendo muito bem feito. A gente tem que agradecer aqui o Henrique, não é, meu amigo? A gente está nessa empleitada aí, a gente formou, quando eu era diretor da escola, né, meninos aí como a Bia e outros que se destacam também na comunidade, e agora a gente junta uma meninada aí também, novamente, porque o trem não para. A gente vai passando e a gente vai ter que ir formando, porque, na verdade, a educação é volante, e nesse conceito da educação ser volante, o conhecimento também tem que ser volante, esse conhecimento tem que ser plantado dentro da cabeça de cada pequeno que passam pelas escolas indígenas desse país. Agradeço muito as falas, né, do Helenilson, da Bia, foram maravilhosas. E a gente vai dar continuidade, né, às perguntas que foram feitas do público. E a gente conta com a presença, né, do diretor do filme que a gente acabou de assistir, o Sussu Mussará, Dídimo tá aí, e fez uma perguntinha, né, pergunta do Dídimo. Uma pergunta para a Bia. Como as novas gerações estão dando prosseguimento à luta indígena?
Quais são as novas bandeiras que a juventude traz? Pode responder, Bia. Bom, né? A juventude, ela é muito bem organizada, que a gente também, né, tá criando novos recursos, tentando formar novas pessoas. Isso já é uma bandeira, né? A bandeira também de mostrar, de não ter vergonha, de mostrar sua cultura nas mídias sociais, é, elaborando, né, os seus próprios filmes, elaborando as suas próprias imagens, e também a criação de projetos, de manter-se na universidade, de estar nesses lugares, né? E atualmente, né, a gente anda bem assim, nesse processo, anda bem estruturado na questão de criar novos grupos, que eu posso citar, né? Aqui do meu povo, a gente tem o Vicha, né, que já é de formar jovens lideranças, já tem um grupo do museu, né, de estudo, também do estado do Ceará, a gente tem a Juventude Indígena Conectada, que já é já é um grupo do estado do Ceará que já reúne jovens de todo o território, tendo formações sobre tecnologia, sobre mídias, né? Sobre criação de sites. Também, juntamente, eu estou com o Iago Barreto, que a gente está na criação do Tamaí, né? Que é um grupo de jovens artistas indígenas do estado do Ceará, que tem jovens que trabalham com poesia, que trabalham com música, que trabalha com desenho, que já tem também artista de criação de roupas, com roupas indígenas, com roupas também dos LGBT, né, que a gente leva essa bandeira também, que é muito importante, porque tem indígenas que são LGBT, e que é bom a gente mostrar, né, que a gente está unido, que a gente está junto. Então, essa juventude, ela vem se fortalecendo cada vez mais, vem criando novas coisas, vem mostrando novas coisas, trazendo novas coisas para a atualidade, né? Mostrando que indígenas também têm aquela possibilidade de mostrar, de fazer, né? E que não são só aqueles não indígenas que têm. É, e e é muito importante porque aqui no meu povo, né, é, a gente sempre tenta criar novas coisas, tenta inovar, tenta trazer novidade, né, lá de fora, mas também que prevaleça aqui, que fortaleça a aldeia, né? E é isso, gente. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada pelas palavras. E a gente vai ler agora alguns comentários, né, que mandaram no chat. A gente gosta muito dessa participação do público, né? O Cine Descoberto sempre foi nesse sentido, no sentido da gente realmente estar construindo, né, essa coisa coletiva de estar todo mundo perto do outro, fazendo comentários. Terra demarcada, vida garantida. Obrigada, Iago, né, por estar aqui, por ter orientado a gente, né? A gente é muito grato, foi uma orientação muito legal, que ajudou a gente a construir esse momento, né? Foi essencial. Através do Iago a gente conheceu a Bia, né? Através da Bia a gente conheceu a Helenilson, então, gratidão, né? Ceará é Canindé, com certeza. Muito bom saber que a atividade deixa essa mensagem, né? Deixa eu ver. A escola é toda a aldeia, né? Muito, muito nas falas do Helenilson, né? Mais algum comentário? Tem. Pelo resgate e manutenção da cultura indígena endógena, da cultura original endógena. Muito bom. Muito bom, Brian, que maravilha. Os caminhos da educação e a disputa desse modelo de educação são estratégicos para o fortalecimento dos nossos povos. O movimento negro está aqui, também na luta. Obrigada, Lipe. Campanha Nacional Fazer Valer as Leis 10.639 e 11.645, presente aqui. Sim, é uma luta muito forte, né, que a gente tem que ter dentro da escola, todos os dias, fazer valer essas leis, né, que não estejam somente no papel, mas que sejam feitas também na prática, como a gente está fazendo aqui. Na minha área de estudo, luto também pela difusão da etnoarquitetura também,
estruturas e espaços que permitam o exercício cultural dos povos que irão habitar o espaço. Ótima fala, professor. Opa, parece ter uma pergunta nova. Pode mandar aí, pessoal. Comentário do Paulo, né? Que espaço lindo, mágico, parabéns a todos. É lindo também ver o fortalecimento de pautas como indígenas, LGBTs. Sim, com certeza, né? Quando a gente leva esse tema para a escola, todo mundo fica, né, para a escola tradicional. Fica meio surpreso, né? Como assim indígena LGBT? Isso existe? Né? Então é um debate, né, que a gente tem que estar fazendo cada vez mais. Percebo que, apesar de termos a Lei 11.465/8, os povos indígenas ainda são pouco debatidos nas escolas convencionais. Já os povos afro-brasileiros têm um maior debate. Citar pelo fato da maior organização, e o restante aqui. Desses povos em lutar para que sejam valorizados através de leis como a cota para negros, né? Ficou essa pergunta. Aí a gente vê o restante. É uma pergunta da Regina Santos. Acho que pode ser respondida, né, pelos dois convidados. Vocês conseguiram dar uma lida na pergunta? Bia, Elenilson. Pode, por favor, Botar refazer. novamente? Porque Isso. eu tô sem óculos, perdi, quebrei meu óculos. De verdade. Sem problemas. Percebo que, apesar de termos a Lei 11.465/8, os povos indígenas ainda são poucos debatidos nas escolas convencionais. Já os povos afro-brasileiros têm um maior debate, citar pelo fato da maior organização desses povos em lutar para que sejam valorizados através de leis como a cota para negros? Certo. Vamos lá, deixa eu ir. A pergunta é boa, é excitante a pergunta. Tá. Veja bem, né? Sou professor de história. Então, voltemos, né? Por que os negros vieram para cá? Eles vieram porque a gente não aceitou ser escravo de ninguém. Alguns dos nossos preferiram morrer. E ainda hoje preferem morrer do que ser escravo de alguém. Isso é ser índio nesse Brasil hoje. A gente ainda luta por acreditar que somos livres, né? Mesmo apesar das políticas estar mostrando ao contrário. Mas voltando à pergunta, veja bem, quantas escolas indígenas temos no Ceará? Quantas escolas indígenas nós temos no país? Quantas escolas quilombolas nós temos no Ceará? Pouquíssimas. Nós temos hoje no estado do Ceará 47 escolas indígenas. Todas essas 47 escolas indígenas, todas voltadas para a educação de indígenas, todas voltadas para o fortalecimento étnico de cada um dos seus povos, né? Então, eu acredito que não seja por falta de organização, porque se pensarmos por esse mecanismo, as comunidades indígenas estariam bem mais organizadas do que as comunidades negras nesse estado, né? Mas, diferentemente do que é visto, né, dentro das salas de aulas, é de fato que é discutido bem mais a cultura afro do que a cultura indígena. Mas nós que somos pensadores da educação escolar indígena, nós temos certeza que ainda existe a política da invisibilidade. E essa política da invisibilidade, ela está voltada, sobretudo, para a mecanização do ensino, né? E isso se dá pela falta de colocação de conteúdos indígenas dentro do livro didático. Então, se tem muito pouco, porque se propõe que o ensino ele seja regionalizado para que seja ensinado ali aos seus alunos, né, as especificidades dali. Então, como é que se pode, né, no estado do Ceará, o governo ainda não produziu um material específico
para as escolas indígenas, né? Voltado a contar a história desses povos indígenas dentro da disciplina de história. O que a gente vê ainda nos livros didáticos de agora é, de fato, essa negação, e se fala muito pouco sobre indígena, né? É claro e evidente que o negro é mais representado porque o negro representa, de fato, um período dessa história, né? Os índios se negaram a aparecer, preferiram morrer, e é por isso que ele é pouco citado nos livros didáticos. Então, há um período em que os indígenas somem da história do Brasil, da história do Ceará, porque chegou um momento que a gente percebeu o seguinte: a gente não é besta, não. Se a gente continuar dizendo que é índio, vão matar todo mundo. Eu escutei isso da minha avó. Pô, Sotero, tu vai ter coragem de dizer que é índio, Sotero? Até pouco tempo matavam os nossos. Tu fica esperto, tu se liga e vai com cuidado, né? E a gente passou ainda, depois dessa fala da minha avó, a gente ainda passou uns 5, 6 anos para poder, né, começar a nos mostrar quanto indígena novamente, né? Então, a história, ela tem esse período de apagagem realmente da figura indígena do país. E isso ainda é retratado no ensino de hoje, porque o negócio é muito romantizado. O índio ainda é visto como um animal silvestre, como um bicho, né? É um bicho que usa celular, é um bicho que usa a internet, é um bicho que está fazendo live hoje. Então, assim, a gente é igual a todo mundo. Agora, é claro e evidente que o movimento negro nesse país, ele tem se aflorado, tem se demonstrado muito forte, né? Em todas as segmentações das lutas sociais nesse país, e de maneira bem específica no estado do Ceará, em Redenção, que tem uma universidade, né, voltada especificamente para os... Então, a gente está muito próximo aqui desculpa, gente, da redenção. E esse período de apagamento dos povos, dessa discussão acadêmica dentro das escolas, dentro dos cursos superiores, eles vão começar a deixar de existir com a produções de dissertações, com a produções de memoriais voltados para a cultura desses povos, né? Então, nós estamos lá dentro da universidade demarcando esse território, né? Porque é sabedor também que esses espaços estavam ocupados pelos negros há muito tempo. E só agora é que os indígenas conseguem, de fato, ter acesso à universidade, né? Dito isso, o povo canindé, eu acredito que tem para mais de 30 lá dentro, né? Em cursos de mestrado, em cursos de especializações, em cursos de letras, cursos de engenharia, cursos de ciências sociais. Então, a gente começa agora a demarcar o nosso território intelectual. Então, acredito que em muito pouco tempo a gente comece também a discutir, né, coisas voltadas a pensamentos e fundamentações de pensamentos indígenas dentro das escolas. Pia, quer responder essa também? Não, eu acho que o Alenilson já abordou um bom contexto. Acho muito boa essa pergunta, né, para a gente refletir quais são os papéis nossos enquanto povo negro e povo indígena de andar juntos, né, porque os povos indígenas são donos dessa terra e nós, os povos negros que habitamos, chegamos em diáspora nessa terra para habitar, e somos dois povos que são perseguidos por todos esses poderes que buscam nos subalternizar, e precisamos andar junto, né? Como a Jo Gentil disse, para fazer valer as leis e fazer valer a nossa existência, que andar juntos é muito importante. A gente tem uma pergunta nos comentários, uma pergunta do Paulo.
O Paulo pergunta assim, inclusive, como as culturas indígenas de vocês percebem a comunidade LGBT+. A Bia falou um pouco, né, das juventudes LGBT, dos sujeitos LGBTs dentro das aldeias e que são indígenas, né, e nem por isso não perdem as suas identidades, suas subjetividades. Só antes de vocês responderem essa pergunta do Paulo, queria só justificar, a Raquel teve um problema técnico e teve que se ausentar, ela pede desculpas, mas é um problema técnico e com a gente usando dessas tecnologias, às vezes a gente não consegue evitar. Mas é isso, então, essa pergunta do Paulo, né? Como é que vocês enxergam a existência LGBT dentro dos territórios? É muito frequente, né, ter índios LGBT, né? E a gente vê, né, que isso daí não interfere em nenhuma ligação com a cultura indígena, né? E que essas culturas diferentes, culturas, modos de vida, a gente vê como a gente estivesse lutando junto, né? E é muito frequente hoje em dia a gente encontrar índios LGBT nas aldeias, índios LGBT nas universidades, né, que são índios da ação LGBT, e que eles lutam, né, tanto pela identidade LGBT quanto pela identidade indígena, mostrando que eles são resistentes, que eles estão aí, e tirando esse preconceito, né, que hoje eles sofrem demais, que muitas pessoas falam, e mostrando que há resistência. Obrigado, Bia. Acho que a gente tem que entender, né, que os indígenas, assim como todo mundo, né, são de diversas formas, né, a gente tem, muitas vezes tem essa imagem cristalizada, mas os indígenas são múltiplos, né, inclusive nessas questões sexuais, né, o preconceito, ele é uma coisa que veio com a colonização, né, essas coisas já estavam aqui e a gente conseguia lidar de boa com isso, e esse preconceito, essa discriminação vem com a chegada dos colonizadores, né. Agora a gente, para concluir, né, Deixa eu só falar uma coisinha. Tudo bem. Eu queria só lembrar, né, que a gente está falando de questões LGBTs, queria aproveitar eu como uma pessoa transmasculina que estuda gênero e sexualidade, lembrar que o primeiro caso de homofobia nesse território é contra um indígena, o Tibira Tupinambá, e lembrar nesse 28 de abril, já que a gente entrou nessa pauta aqui, saudar em memória, né, o Tibira Tupinambá e dizer que os preconceitos são cria, né, e são fundamentados e produzidos por essa colonização que entra dentro das culturas, né, seja dos povos indígenas, dos povos negros, dos povos não ocidentais, e impõe seus preconceitos e seus modos de vida para impor o que é certo e o que é errado. Desculpa te interromper, Theo, eu só queria falar isso. Pode continuar. Não, que é isso, irmão. Obrigado pela sua contribuição também, né? A nossa conversa hoje aconteceu muito envolvendo sobre a educação, né? Eu também aproveitar hoje é o Dia Mundial da Educação, né? E para concluir, eu queria que vocês, né, tanto a Bia quanto a Helenice, deixassem uma mensagem para os cearenses, né, não indígenas, e também para quem não é do Ceará, que está assistindo a gente ou que vai assistir depois, sobre a importância da gente conhecer mais sobre a cultura e a presença indígena aqui no nosso estado, né, no Ceará. Se vocês deixassem uma mensagem para a gente finalizar. Quer começar, Bia? Ou Helenice? Se o Helenice quiser começar, comigo não tem problema. Então, vamos embora.
É interessante que a gente conclua, sobretudo, dizendo que comecemos a querer viver o que sentimos. Isso serve para LGBT, isso serve para a comunidade branca, isso serve para a comunidade indígena, porque quando a gente se permite a sentir, quando a gente se permite a se colocar no lugar do outro, a gente conhece e começa a respeitar, né? Então é interessante que a gente comece a refletir sobre isso. E o recado que eu deixo aqui é que possamos fazer como o cacique Venâncio e como o pajé Luiz Caboclo, que a gente comece a revisitar os nossos locais sagrados, que a gente comece a nos recolocar dentro dessa luta por direito, dentro dessa luta por espaço, principalmente depois de um período negro, de um ano de negação, de invisibilidade e de um distanciamento social severo que está deixando muita gente doente. Doente de pensamento, doente de não querer mais sair de casa. Então, é interessante que a gente busque forças nos encantados, sobretudo nos encantados de luz, essas pessoas que partiram, né, dessa luta indígena, que são os verdadeiros generais, que são os coronéis dessa luta indígena, e que nós, que sejamos de fato os soldados dessa luta e temos que dar continuidade à luta desse povo que é nosso, desse povo que traz a nossa raiz, que traz o nosso sentimento e traz a nossa vivência, porque chega de índios mortos, chega de negação, os índios estão aqui, são fotógrafos, são historiadores, são professores, são matemáticos, são advogados. Então, a gente chegou não para brigar, mas para ocupar, de fato, um local que, por direito, é nosso. Gratidão, realmente, de fato, muito grande ao Ponto do Corte, ao pessoal do Cine Descoberta, por ter me proporcionado, sobretudo, a fazer essa revisitação nas aldeias indígenas do estado do Ceará, porque não é só mostrar as pessoas, é você voltar depois de um grande período de isolamento a sentir a força que tem o balançar da maraca, a força que tem de se cantar e de se invocar os encantados para fortalecimento da luta, fortalecimento da nossa vivência e fortalecimento, sobretudo, da nossa mente e do nosso espírito. Então, de fato, muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu quero aqui deixar, né, que vocês possam mais conhecer sobre a cultura indígena, possam mais visitar as aldeias, que não tenham medo, né, de também frequentar ou dançar o nosso ritual sagrado, que a gente amenize mais o preconceito que hoje é vivenciado, que abra mais oportunidades, né, tendo já oportunidades, mas mais oportunidade a nós, jovens lideranças indígenas, e que é muito importante a gente conhecer a cultura indígena, né? Aliás, a gente foi os pioneiros da história do Brasil, e dizer que nós, indígenas, LGBT, cultura negra, os assentados, pessoas, comunidades quilombolas, nós estamos juntos nessa luta. A gente está aqui, a gente é resistência, e que a gente nunca pare de lutar, nunca enfraqueça, né? E que sempre pedimos proteção aos nossos encantados, aos nossos guias, para que eles nos auxiliam, né? Nos dão suporte nessa caminhada que não é fácil. E dizer que foi muito gratificante esse convite, quero agradecer a todos também, a professora acho que é Raquel, eu não decorei muito bem, e também ao Iago Barreto por ter me dado essa oportunidade, que ele foi uma das pessoas que me indicou, né? E é isso, é gratidão, é dizer que a gente está aqui e que a gente é resistência e que a luta não para. E vida garantida, terra demarcada, e muito obrigada. É isso mesmo, como
já escutei várias vezes, né? Diga ao povo que avance, né? Que a gente já vai avançar. A gente vai, então é isso, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa, né? Que foi maravilhosa. Eu queria falar para vocês que essa conversa vai ficar aqui disponível no YouTube. Aproveitem, deixe seu like aqui embaixo. Deixe o seu like, siga a página da Vila das Artes, né? Também as redes sociais de Cine Descoberta. A gente quer agradecer muito a todos vocês que vieram aqui, né? Tá nesse momento junto com a gente. Em especial, né, para a Bia e para o Helenildo, que toparam, né, compartilhar um pouco de suas vivências pessoais e também do seu povo, né, porque quando eles falam por eles, mas também eles falam pelo povo deles, né, e a gente está muito feliz de ter conversado com vocês. Eu quero agradecer também à Vila das Artes, que nos deu essa oportunidade, né, de fazer essa formação e também estar apresentando hoje esse trabalho final com muita felicidade mesmo. Esse curso foi uma grande descoberta para a gente do Cine, né? E quero agradecer o Dídimo, muitos agradecimentos, eu quero agradecer o Dídimo por ter também confiado na gente e autorizado a exibição do filme. E já deixo aqui o convite para vocês seguirem nossas redes sociais, né? E acompanhar nossas próximas atividades. E, por fim, não menos importante, a mostra Ponto de Corte, ela vai continuar amanhã, às 18 horas, com a sessão Mulher, a Vida Passando Diante dos Seus Olhos, que foi organizado por nossos companheiros do Cine Alicerce. Vai ter a exibição de 3 curtas, né? Drama, Válvula e Marco. E após vai ter uma sessão, depois da sessão vai ter um debate com as realizadoras, né? A Sara Benvenuto, a Isabela Dante e algumas convidadas. Então, sintam-se amanhã, né, também vai continuar, como a Nath falou no início da nossa conversa. A sessão está aí, está ficando gravada, né, vai se estender por vários dias ainda. Então, ainda tem muita coisa para a gente conversar, e eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? O cinema traz essa janelinha, né, para a gente conversar a partir do cinema vários outros temas. Então é isso, queria agradecer a todos. Se o Fafá quiser. Eu quero só agradecer também a Bia, o Elenilson, a Nath, por ter sido tão solícita na nossa formação, o Iago, que foi um ótimo orientador, escutou as nossas angústias aí nessa mudança de projeto. Acho que é isso. Acalmou o nosso obrigado nervosismo, mesmo. né? E até a próxima. Espero que a gente converse várias vezes. Valeu, galera. Boa noite. Até mais, gente. Valeu, galera.